Nós vamos calcular a derivada dessas duas funções e ver se é a mesma coisa. F de x igual ao cosseno ao quadrado de x e f de x igual ao cosseno de x ao quadrado. Antes disso, porém, eu trouxe aqui mais uma tabela com algumas derivadas importantes. A função f de x, x elevado a n, a função derivada dela, f' de x, é n, o expoente n, vezes x elevado a n menos 1. Seno de x, a derivada é cosseno de x. Aí eu esqueci do cosseno, coloquei aqui embaixo. A função cosseno de x, a derivada é menos seno de x. Tangente de x é secante ao quadrado de x. Logaritmo de x na base b, a derivada é 1 sobre x vezes logaritmo neperiano de b. O que é o logaritmo neperiano? Logaritmo na base e, da base b. Prestou atenção nisso? Então, por exemplo, se for logaritmo de x na base 10, vai ficar 1 sobre x logaritmo neperiano de 10. É a base do logaritmo lá, tá vendo aqui? Logaritmo neperiano de 10. Certo? Se a base fosse 10, né? Se a base é 2, logaritmo neperiano de 2. Esses dois são o mesmo. Logaritmo neperiano de x é o mesmo que o logaritmo de x na base e, certo? Então, olha, a mesma regra. Logaritmo de x na base e vai ficar o quê? Vai ficar assim, ó, presta atenção aqui em cima. Esse aqui vai ficar 1 sobre x logaritmo neperiano de e, que a base não é logaritmo neperiano de e, ou seja, logaritmo de e na base e é 1. X vezes 1, por isso que dá 1 sobre x, tá claro? F de x é igual a raiz de x, a derivada é 1 sobre 2 raiz de x. A derivada do cosseno é menos seno, e se a função for 1 sobre x, a função recíproca, a derivada é menos 1 sobre x ao quadrado. Tá aí mais algumas derivadas. E eu coloquei aqui também, resumi para você, essas três regras importantes para o cálculo de derivadas. Quando você tem duas funções multiplicando uma com a outra, a derivada é feita assim, ó, você pode chamar a primeira das duas de u, a segunda de v. Aí a regra do produto é u'v mais v'u, ou seja, a derivada da primeira vezes a segunda mais a derivada da segunda vezes a primeira. Se for o quociente de duas funções, né, uma fração, uma razão, pode chamar a do numerador de u, a do denominador de v. Então, a derivada do numerador vezes o denominador menos a derivada do denominador vezes o numerador, dividido pelo quadrado da que está no denominador. U'v menos v'u sobre v2. E a regra da cadeia, se eu tenho uma função h de x que é composta f de g de x, a função derivada de h de x, h' de x, é a derivada da composta vezes a derivada da função que está dentro do parênteses, que é a função g. Certo? Então vamos lá ao que eu falei no início. Vamos calcular essas duas derivadas aqui. F de x igual ao cosseno ao quadrado de x. O cosseno ao quadrado é o cosseno de x que está ao quadrado e não o x. Isso aqui é o mesmo que escrever assim, ó, cosseno de x elevado ao quadrado, concorda? Porque é o cosseno ao quadrado, o cosseno que está ao quadrado e não o x. Então aqui como é que vai ficar a função derivada? F' de x
você usa a derivada da potência. 2 vezes 1, que é o coeficiente aqui, 2 cosseno de quê? De x, vezes, então veja bem, a regra da cadeia. Eu derivei essa função vezes, agora eu vou derivar a função que está dentro do parênteses. Qual que é a derivada de cosseno? É menos o seno de x. Menos 2, então vai ficar menos 2 seno x cosseno x. O que é isso aí? 2 seno x cosseno x. Aquela formulazinha lá da trigonometria. É menos seno de quê? De 2x. Certo? Agora vamos ver a segunda. A segunda não é o cosseno que está ao quadrado, é o x que está ao quadrado. Então aqui você não pode fazer 2 vezes cosseno. Aqui você já vem com a derivada de cosseno. A derivada de cosseno é menos seno. Então vai ficar menos seno de quê? De x ao quadrado. Certo? Menos seno desse número aqui. Vezes o quê? Vezes a derivada de x ao quadrado. Qual é a derivada de x ao quadrado? 2 vezes 1, 2 é 2 o quê? 2x. Essa derivada então fica menos 2x vezes seno de x ao quadrado. Olha a diferença das duas coisas aí. Bem diferente. Interessante, né? Então preste atenção nisso. Esses detalhes são muito importantes. Beleza? Então é isso aí. Próxima videoaula vou trazer funções para você derivar. Então é isso aí. Abraço. Tchau, tchau.